Para quem não me conhece, meu nome é Tayane Oliveira, eu sou terapeuta e coach nutricional. E aí, minha formação é como nutricionista, eu sou especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva. Mas depois que eu me formei, eu comecei a atender muitas mulheres, eu sempre atendi muitas mulheres, mães. Então, assim, eu comecei a perceber que só a dieta não fazia resultado, não dava resultado para essas mulheres. Que eu não encontrava só mulheres que precisavam emagrecer. Eu encontrava mães, eu encontrava mulheres estressadas, mulheres que trabalhavam na rua, mulheres que trabalhavam em casa, tinham triplas, múltiplas jornadas de trabalho. Então, comecei a observar que só a dieta em si não dava resultado. Então, eu comecei a trabalhar e observar comportamentos alimentares, comportamentos do porquê que a gente se alimenta e não apenas como a gente se alimenta. Foi aí que eu iniciei a minha formação como coach nutricional e hoje eu trabalho como terapeuta nutricional. Hoje eu trabalho única e exclusivamente com mulheres, né? E eu digo porque é uma realidade. Eu trabalho com mulheres reais que querem emagrecer, não apenas mulheres que querem decidir o que vão ou não comer, né? Mas mulheres que querem também organizar sua rotina de trabalho, de dia, enfim. Vamos falar sobre alguns assuntos que, na verdade, algumas pessoas não encontram ligação com a alimentação e que é determinante. Muitas vezes a gente come alguma coisa, muitas vezes a gente tem um hábito de comer determinado tipo de alimento que a gente nem sabe por quê. Simplesmente a gente começa a comer e fala, eu sempre comi assim, né? E eu vou falar sobre alguns assuntos aqui muito importantes, como comer de 3 em 3 horas. Será mesmo que você precisa comer de 3 em 3 horas? Essa questão também da gente estar comendo a todo momento, essa questão do diet e do light. Será que é diet? Será que é light mesmo? E também a questão da fome. Será que você está realmente com fome ou aquela fome é psicológica? O porquê que a gente come o que a gente come, né? Por que a gente começou a se alimentar com tantos industrializados? Lembrando aqui que eu não estou querendo propor que você coma X ou Y, tá? Essa não é a minha intenção. Na terapia nutricional, nós mostramos o caminho, mas quem precisa dessa autonomia, quem decide o que comer, são vocês. Então, assim, antigamente, antes da Segunda Guerra Mundial, lá atrás, normalmente a gente comia em casa, cozinhava em casa, as mães não trabalhavam, ficavam em casa, então tinha aquela comida caseira. Antes da Segunda Guerra, as pessoas não tinham tanto acesso à comida, as pessoas tinham mais dificuldade com aquela comida, as pessoas precisavam plantar, as pessoas precisavam colher, as pessoas não tinham facilidade de transporte do alimento. Então, o que é que acontecia? Naturalmente, só comia o necessário. Depois da Segunda Guerra, aconteceu uma revolução. Então, essa revolução veio com acesso mais fácil ao transporte, maior poder aquisitivo à comida e qualquer outras coisas. E também a comida começou a ser um acesso como a gente faz hoje. A gente sai para passear e come. Então, foi naquele momento, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a utilizar a comida como uma fonte de distração. Saía para passear, as comidas eram gostosas, eram preparadas rápidas, os congelados também, os fast foods, tudo começou ali naquele momento. E a indústria começou a evoluir muito naquela questão de publicidade, de propaganda. Então começou a investir naquilo ali, as mães começaram a sair de casa. As mães começaram a ficar sem tempo para cozinhar e começou a ver alimentos industrializados. O que eu estou querendo falar aqui com vocês não é pare de comer industrializados, eu não estou falando isso. O que eu estou querendo que vocês entendam é que os industrializados não
tem parte com a nossa vida, né, com a nossa história, porque hoje em dia parece que a gente não consegue se desvincular de alimentos industrializados. Simplesmente a gente acredita que aquilo ali é a base da nossa alimentação e nunca foi. Todo aquele processo da gente precisar de praticidade de comida, de querer ser rápido na alimentação, começou com o trabalho da indústria e também com o trabalho de marketing. E muitas vezes a gente vai se envolvendo com o marketing da TV, muitas vezes as crianças se envolvem com aquilo. Eu nunca me esqueço e eu sempre gosto de falar disso porque é um exemplo típico do poder do marketing e quanto isso influencia não só nas crianças, mas também nos pais. Eu me lembro de uma cena que teve um dia que eu estava no shopping e o pai, a criança, queria um McLanche Feliz, né? Da McDonald's, todo mundo conhece. Mas a criança queria o McLanche Feliz porque a criança queria o brinquedo. E é assim que o marketing entra na nossa alimentação. Não apenas com a praticidade, mas com aquele desenho do ganho. Estou ganhando alguma coisa, estou sendo presenteado com alguma coisa. E aí o pai estava obrigando o filho a não comer, a comer o hambúrguer, porque simplesmente ele dizia: você me fez comprar o McLanche Feliz, então você vai comer até o final. Você me fez comprar, você vai comer até o final. E a criança não queria comer aquilo, mas o pai obrigava ela a comer, porque o simples fato de ter comprado aquele alimento. Então a indústria tem um poder tão sutil sobre as nossas mentes, né? Se a gente deixasse levar, nós vamos nos influenciando e nos enraizando na cultura do industrializado. Então, começou essa questão do industrializado e do marketing em cima dos industrializados tão forte, que as pessoas começaram a sentir a necessidade da praticidade. Foi vendida a praticidade da alimentação como alimento saudável, alimento rápido para se fazer, alimento prático. Então, as mulheres começaram a sair para trabalhar, começou a se desenvolver a indústria, as pessoas começaram a ter mais acesso a alimentos prontos, e aquilo era novidade, aquilo era uma coisa linda. Imagine, naquela época, você pegar um alimento congelado, botar no micro-ondas e a comida tá ali pronta. Os fast foods, comidas rápidas, as comidas que você não precisava nem sair do carro. Então, aquilo ali foi uma questão muito bem trabalhada com a indústria e com o marketing para fazer com que a gente fique cada vez mais necessitado daquele alimento. E aí, o que é que aconteceu? Na década de 20, né, de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, começou essa revolução da indústria, do marketing em cima de produtos prontos, produtos congelados. E depois disso daí, veio o aumento da obesidade. Veio o aumento da obesidade e eu quero falar com vocês aqui que antes... A nossa meta, eu creio que todas aqui sabem, mas a média de calorias diárias que as pessoas antigamente consumiam era em torno de 1.800 calorias. Era o ideal, né? Só que com essa questão da indústria, com essa questão dos industrializados, dos fast foods, as pessoas começaram a ganhar peso, começaram a engordar, as pessoas começaram a se tornar obesas. Aumentou exponencialmente a obesidade naquela época. E aí, o que foi que a indústria fez? Ela incentivou ainda mais a colheita para facilitar o processo de industrializados e juntamente com o governo, juntamente com os órgãos, né, que se dizem que determinam a questão de caloria, a questão de saúde das pessoas, juntamente com isso, eles aumentaram. Então, para justificar o ganho de peso das pessoas, eles aumentaram também a nossa média de calorias diárias para 2.000, 2.500 calorias. Então,
Não foi um estudo que foi necessário fazer para dizer, olha, não, vocês vão parar de comer 1.800 calorias, é necessário que o ser humano tenha mais calorias. Não, foi simplesmente para mascarar a resposta da alimentação, da indústria. E voltando aqui a falar com vocês, a minha intenção não é obrigar vocês a pararem de comer industrializados. Eu consumo industrializado. O que eu acredito é na consciência. A gente precisa ter consciência do porquê que a gente está comendo aquilo, né? O porquê que a gente está comendo aquilo. Você sabe o porquê que você está comendo aquele alimento? Muitas vezes a gente não sabe. E para mim é importante passar para vocês essa consciência. A partir do momento que vocês têm consciência, vocês conseguem enxergar, sair do piloto automático. Porque muitas vezes a gente come que a gente nem percebe. Eu acho que a gente vai lá no automático, sabe? Quando a gente está entediada, estressada, a gente, ai, que vontade de. Quando você para e pensa assim, ai, que vontade de comer X, aquilo ali não é uma fome genuína, a fome física, aquilo ali é uma fome psicológica. Eu vou explicar para vocês de onde surgiu a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar foi feita pelo sistema agropecuário, tá? O sistema agropecuário é aquele que pega a farinha, que pega o trigo de maneira integral. E quando a gente fala o trigo da maneira integral, é o trigo, a farinha de trigo integral é diferente da farinha de trigo branca. Então, eles pegam o trigo, eles tiram a fibra e tiram os nutrientes e fazem ali a farinha de trigo integral. Então, eles pegaram aquela ali farinha e refinaram, que é o que a gente faz, utiliza mais, né, hoje em dia, a farinha branca, e é o que está acontecendo, que a gente está utilizando demais. Então, foi o sistema agropecuário e o governo, eles que fizeram a pirâmide alimentar. Não tinha nenhum médico, não tinha nenhum nutricionista no momento em que eles determinaram que aquela base da pirâmide alimentar de 4 a 6 porções diárias de carboidrato seria o ideal para ser consumido. Então, se você for parar para pensar, será mesmo que é necessário a gente comer 6 a 4 porções diárias de carboidrato? E eu não estou falando mal do carboidrato, eu estou falando aqui bem clara com vocês, para que vocês comecem a raciocinar. Será mesmo necessário comer de 4 a 6 porções de carboidrato por dia? Será mesmo que é necessário você comer de 3 em 3 horas? E já falando dessa questão de comer de 3 em 3 horas, foram outra estratégia da indústria agropecuária, juntamente com estratégias de marketing, porque, voltando lá aos nossos antepassados, gente, ninguém comia de 3 em 3 horas. Ninguém. Não existe isso de você falar, meu tio, meu avô lá no interior comia toda hora antigamente. Não existe isso. As pessoas comiam de manhã, de tarde, de noite e acabou. Essa questão dos lanches aumentou também nessa imersão da indústria, do marketing, para fazer com que a gente consumisse cada vez mais alimentos. Quando começou a aumentar essa produção de industrializados, a gente começou a perceber o aumento também nas refeições. As pessoas começaram a aumentar o número de refeições juntamente com o aumento de produtos industrializados e aumentaram o consumo de refeições nos lanches, que antes não existia isso. Então, a gente para e pensa, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas, a Nutri disse que tem que ser de 3 em 3 horas, gente. Eu já fui nutricionista convencional e eu digo a vocês, essa questão é complicada, porque a gente sai da formação de nutrição robô, né? A gente não consegue ver pessoas ali, ver o contexto daquilo ali. A gente vê carboidrato, proteína, lipídio. E quando a gente vai para a prática, a gente percebe que não é isso, que nós somos seres complexos, que nós temos nossas emoções, nós temos nossas rotinas, então isso vai influenciar. Foi por isso que eu iniciei a terapia nutricional, foi por isso que eu fui para o coach nutricional, foi por isso que hoje eu trabalho com as minhas clientes, dando autonomias para ela, liberdade, para que ela possa escolher realizar as próprias escolhas alimentares. Eu não quero que vocês fiquem independente de mim.
Senão, vocês vão ficar lá final de semana querendo comer alguma coisa. Ah, eu vou mandar uma foto para Taini. Não, gente, eu quero ensinar vocês para que vocês possam realizar suas próprias escolhas. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Deus fez o nosso corpo tão perfeito, mas tão perfeito, que tudo que a gente precisar, o nosso corpo vai pedir. Quando eu falei para vocês que na TPM, eu sinto necessidade de chocolate, de açúcar, e eu já percebo que eu tô na TPM por causa disso, vocês sabem por quê? O que é que acontece? Quando a gente tá na TPM, a gente tem a diminuição do hormônio chamado triptofano. Triptofano é o hormônio da felicidade, né? Do prazer. Por isso que a mulher na TPM fica mais estressada. Oi lá, quem tá na TPM aí, a gente já sabe como é. Então, assim, quando a gente tem essa baixa de triptofano natural da TPM da mulher, o nosso corpo vai pedir que a gente consuma alimentos que vão dar para o nosso corpo o triptofano. Aí que entra o chocolate. O chocolate vai ajudar na produção de triptofano, vai aumentar a produção de serotonina, dando aquela felicidade que a gente precisa na TPM. Então, assim, o nosso corpo é perfeito. Deus fez o nosso corpo tão perfeitinho que a gente não precisa de muitas estratégias para dizer, ai meu Deus, eu tenho que comer agora, eu tenho que comer depois. Se você parar para pensar assim, ah, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Será mesmo que você tem que comer de 3 em 3 horas? Se você realmente precisasse comer de 3 em 3 horas, você não iria acordar durante o seu sono? Porque eu acredito que todo mundo aqui dorme mais do que 3 horas. Se você dorme mais do que 3 horas, é porque o seu corpo não precisa ser alimentado de 3 em 3 horas. Quando você começa a observar essas questões, como você começa a se questionar, será mesmo que eu preciso? Você entende que você precisa comer quando você sente fome. Quando eu falo em você tem que comer quando você sente fome, muitas pessoas viram para mim e falam: Ah, Taine, eu tenho que fazer jejum? Não, você não tem que fazer jejum. Você tem que respeitar a necessidade do seu corpo. O seu corpo sabe a hora de começar a comer e sabe a hora de parar de comer. Você só precisa estar atenta e ligada a ele. Então, quando você tem esse conhecimento sobre a sua necessidade, sobre o seu corpo, você começa a perceber que é você. Você que tem que determinar que horas você tem que comer, que horas você tem que parar de comer. Mas é claro que para isso você precisa ter um básico conhecimento para que isso aconteça. Vamos lá voltar para a questão da pirâmide alimentar. Então, eles fizeram aquela pirâmide alimentar de 4 a 6 porções diárias de carboidrato por dia, só que a partir desse momento, as pessoas também entenderam que tinham que fazer mais exercício físico, só que a obesidade só fez aumentar e tem aumentado a cada dia. E eu atribuo esse aumento da obesidade na questão da alimentação também, por causa do excesso de alimento que a gente tem consumido, a gente tem comido toda hora, que eles começaram a fazer dieta. Gente, o primeiro registro de dieta também tem lá depois da Segunda Guerra, o começo da dieta tem lá na Segunda Guerra, o primeiro registro de dieta low carb, que foi um estudioso que utilizou essa dieta para ele, tá? Dieta para ele, e para ele deu certo. Então, ele fez como se fosse uma carta de recomendação desse estilo de vida. Mas só que o que as pessoas não entendem é que dieta não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo. E ela não é sustentável a longo prazo, tá? Deu certo para ele. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui, tem pessoas que não dão certo com dieta, que não conseguem seguir dieta. Eu não recomendo mais. Eu recomendo que vocês tenham uma autonomia, estilo de vida saudável, que vocês tenham um estilo de vida saudável, que vocês consigam ter uma nova relação com a comida. Então, assim, eles começaram a fazer dieta, e dieta, gente, essa conotação de dieta, de restrição alimentar,
foi feito aqui, tá? No Ocidente, pra gente aqui na América, que a gente tem essa ideia que dieta é uma restrição alimentar, mas dieta é tudo que você come. Se você come cachorro-quente, hambúrguer, refrigerante todos os dias, você está de dieta. Dieta é como você se alimenta. É isso, como você se alimenta. Como você se alimenta e nada mais além disso, tá? Mas o que é que acontece? O nosso corpo, ele sabe exatamente o peso que a gente precisa ter. Só que quando a gente realiza uma restrição alimentar, uma dieta, o seu corpo não sabe se você está no deserto passando fome ou se você está querendo emagrecer. O nosso corpo é resistente à mudança de peso. Ele é resistente à mudança de peso, principalmente quando o peso é para baixo. O que é que acontece a partir disso daí? Essa restrição alimentar faz com que você diminua o hormônio chamado leptina. Esse hormônio é o responsável por te avisar o momento de você comer, o grau da sua fome. Com a diminuição desse hormônio, o que é que vai acontecer com você? Você não vai conseguir perceber a sua fome e você também não vai conseguir perceber a sua necessidade, né? A sua hora de parar de comer. Então, o que é que acontece? Aumenta o desejo pela comida e diminui a sensação de saciedade. Isso que acontece quando a gente faz dietas, porque o nosso corpo quer proteger a gente da gente mesmo. Então, depois que você passa por esse período de restrição, o que é que o seu corpo vai fazer? Ele fala, bom, então agora vamos avisar para o estômago, para roncar, para o cérebro, para pensar em comida. E também vamos diminuir o metabolismo. O metabolismo das pessoas que fazem dietas restritivas diminui muito. E o metabolismo, o que é que isso quer dizer? O metabolismo é a forma de produção de energia através do alimento para manter o nosso corpo vivo, funcionando. Então, se você faz uma dieta, esse metabolismo cai. Fica mais difícil para você queimar gordura, queimar o alimento. O seu corpo vai começar a te proteger, então ele vai começar a estocar o máximo de energia possível. E como é que ele estoca energia? Ele estoca energia em forma de gordura. A gordura corporal é forma de estoque de energia. É por isso que a gente começa a entrar no efeito sanfona e a gente volta a ganhar aquele peso. Por isso que dieta não é sustentável, tá? Outra coisa também, gente, que eu acho muito importante para a gente conversar aqui é sobre produtos Diet Light. Quem aqui acha que produto Diet Light é o melhor a se consumir? Diz aí, eu. Produtos Diet Light, gente. Se vocês olharem os ingredientes, o que quer dizer light? Light quer dizer diminuição de algum nutriente, seja de gordura, seja de açúcar, seja de sal. Então, quando você encontra um produto light, e eu falo produto alimentício, porque produto alimentício é aqueles que você passa por algum processo, né, da indústria. Então, produtos light, eles só te dizem que tem menos 25%, em torno de 25% a menos de açúcar, a menos de sal e a menos de gordura. Isso vai depender de qual produto light quer. Mas quando ele diminui em um produto, ele aumenta em outro. E também, em consequência disso, eles vão utilizar produtos químicos, ou seja, que não é comida de verdade, para realçar o sabor, para dar mais cor ao alimento, para gerar uma necessidade do consumo daquele alimento. Já os produtos diets, eles dizem para você que é sem algum tipo de nutriente. Tá? Ou é sem açúcar, ou é sem gordura, ou é sem sal, mas também, quando eles tiram um nutriente, eles vão incluir outro nutriente. Então, assim, gente, quando vocês forem olhar os produtos Diet Light, vocês pensarem em consumir aqueles produtos Diet Light, eu vou pedir uma coisa para vocês. Olhem a lista de ingredientes.
a lista de ingredientes. Como é que você consegue visualizar a lista de ingredientes? Como é que você olha a lista de ingredientes e decide se aquele alimento é ou não para você, é saudável ou não para você consumir? Em vez de vocês olharem só aquela tabela nutricional, aquela tabelinha que tem ali, X de carboidrato, X de proteína, X de lipídio, eu vou chamar vocês para olharem os ingredientes, porque é nos ingredientes que vocês vão ter a certeza do que vocês estão consumindo. Então, tem lá na lista de ingredientes, o primeiro alimento é o que mais contém, tá? Primeiro alimento é o que mais contém naquele produto alimentício. E o último alimento é o que menos contém. Eu dou sempre esse exemplo do amendoim dourado. Quem aqui conhece amendoim japonês, amendoim dourado? A gente olha o amendoim dourado e acredita que tem muito sal ali. E realmente tem sal. Mas vocês acham que tem mais sal ou açúcar? Se vocês olharem a lista de ingredientes do mendorato, o primeiro ingrediente é o amendoim, óbvio. Depois vem a farinha de trigo, que no final vai se transformar em açúcar no nosso corpo. E em terceiro lugar vem o açúcar. Então, aquele amendoinzinho japonês industrializado, que vocês acham que é salgado, tem mais açúcar do que sal. E por que será isso? Todos esses produtos, tanto açúcar como realçadores de sabor, vai fazer com que a gente tenha uma maior necessidade daquele alimento, vai realçar o sabor, vai dar mais desejo por aquele alimento. Então, vocês precisam aprender a visualizar os ingredientes. Quando vocês forem ao supermercado, observem, simplesmente observem o que vocês estão consumindo. Se vocês olharem o supermercado é feito estrategicamente para que a gente consuma mais. De qual forma? Vocês, observem, vocês sempre vão entrar pelo lado direito do supermercado. Tô mentindo? Eu acredito que não. A gente entra pelo lado direito do supermercado e naquele lado direito do supermercado só tem supérfluo, bebidas, industrializados, tudo. Tudo que a gente realmente precisa, que são carnes, frango, peixe, saladas, arroz, feijão, tá tudo lá no final do supermercado, tá lá no fundo, por último. Por que isso? Automaticamente a gente vai olhando aqueles alimentos ali que tá no começo e a gente vai observando aquilo ali. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Ah, eu quero aquilo outro. O que é que você faz para sair dessa armadilha do supermercado? É simples. Vá com foco. Pegue a sua lista. O que é que você está precisando? O que é que você mais consome em sua casa? O que é que você mais consome? Todos nós sabemos. Pega um papel, gente. Anota o que é que você mais consome. Eu consumo mais isso, mais aquilo. Então, você já vai no supermercado direcionada. Porque quando a gente faz compras com fome, quando a gente faz compra com criança, quando a gente faz compra sem uma lista, a gente acaba se iludindo pelas cores, pelos alimentos. Então, vocês precisam começar a observar estas questões. Voltando à questão da fome, para a gente sair do piloto automático, o que quer dizer sair do piloto automático, gente? É parar de comer sem pensar. Nós estamos comendo sem pensar. A gente simplesmente sente uma vontade de comer e faz, eu vou comer, e abre a geladeira. Eu vou comer, e abre o armário. Será mesmo que você está com fome? Será que você está com fome? A gente nem se pergunta se a gente está com fome. Da próxima vez que você for comer, se pergunte, eu estou mesmo com fome? Será que isso é uma vontade genuína minha? Ou eu estou querendo comer para desestressar? Ou eu estou querendo comer para relaxar? Uma coisa que as mulheres me falam muito é que assim, elas passam o dia todo trabalhando com pico de estresse altíssimo e quando você for comer da próxima vez, se pergunte. Só se pergunte. Eu tô com fome mesmo? Ou eu estou querendo suprir uma necessidade emocional? Muitas vezes a gente está querendo suprir uma necessidade emocional. Ou a gente está no piloto automático. Ou a gente está simplesmente, eu quero isso, eu quero aquilo. Então se perguntem, meninas. Se perguntem se você quer ou não comer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.